protesto eficaz, é o desinvestimento, é Bitcoin autocustódia. O resto é colaborar com o regime. E o Bitcoin não tem dono. Quem tem dono é corrompível. O Bitcoin é incorrompível porque ele não tem dono, ele foi concebido. Agora, voltando ali pro assunto do Bitcoin. A questão, totalmente clara a sua opinião, né? Descentralizado, a gente tem mais independência, né? Eu invisto em Bitcoin. Mas eu poupo em Bitcoin. Bitcoin não é investimento. É a reserva de valor e tudo mais. A sua independência e tudo mais. Agora, me fala uma coisa, 38. Essas outras criptos, shitcoins que aparecem, você acredita que elas são bons projetos ou você acha que é só o Bitcoin realmente, de fato, que faz sentido? Tem algum outro elemento da tabela periódica que pode substituir o ouro como reserva de valor? Pelo que você tá falando, não. Talvez daqui a 100 ou 200 anos, o urânio 235 passe a ser a nossa grande reserva de valor, não é isso? O urânio 235. A gente tá ouvindo falar muito, né? É isso. Mas a gente não vai ter em casa o urânio 235, não é isso? Sim. É isso. Com as propriedades dos metais e com a concentração e o stock to flow, a questão é a seguinte: a maior parte do ouro minerado nos últimos 3.000 anos, ele tá em nosso poder, ele tá em mercado. A maior parte da prata minerada dos últimos 10 anos, ela foi descartada, né? É por isso que a relação de estoque e fluxo do ouro, a escassez do ouro é brutalmente maior do que a da prata e de todos os outros elementos da tabela periódica. A maioria do urânio que é produzido, ele é consumido ou guardado. Consumido, inclusive ele tem meia vida, ele começa a perder, né? Depois de fazer o processo de enriquecimento, ele começa a perder imediatamente as suas propriedades, usado ou não, não é isso? Quais são as características mesmo de dinheiro, né? É divisibilidade, é portabilidade, é durabilidade, não é isso? E essas características, o ouro, ele é superior à maioria dos outros metais ferrosos, que corroem, ou outros que você não tem como carregar, outros que você tem dificuldade de fracionar. A possibilidade do ouro deixar de ser reserva de valor, ela é muito maior em relação a outros elementos da tabela periódica do que o Bitcoin ser substituído por qualquer outra criptomoeda. Porque o Bitcoin, ele não é uma plataforma, ele é um protocolo. E o protocolo pode adicionar qualquer outra coisa que seja inventada por qualquer moeda. E o Bitcoin, além de ter o First Mover Advantage, né, a vantagem de ser o primeiro, ele tem a vantagem da concepção sem pecado. Toda corrupção advém da onde? Da separação do controle e propriedade, não é isso? E o Bitcoin não tem dono. Quem tem dono é corrompível. O Bitcoin é incorrompível porque ele não tem dono. Ele foi concebido sem pecado, como Jesus, não é isso? Eu concordo que, 38, eu nem posso discutir com você sobre essa questão de entendimento. Concebido sem pecado. Você é tão inteligente que às vezes Jesus não teve que ter concebido sem pecado? E eu acho que... Eu sou humilde aqui pra falar que a minha inteligência tá... eu tenho uma certa inteligência, mas um estudo como você... Eu tô muito longe de ter, porque você realmente é uma enciclopédia, né? Não, esse é um tema que eu estudei por 8 anos, né? Eu vivo o tempo inteiro com o negócio de Bitcoin e finanças. Eu fiz doutorado em finanças. Tipo assim, eu negociava ouro e prata com 13 anos, não é isso? Eu não tenho faculdade, eu sou uma... Eu até... Tudo que eu te pergunto aqui... Mas os grandes caras da humanidade... pra também aprender o que você tá falando. Hoje em dia, a educação real é oposta à instrução formal. O maior empreendedor e inventor da história americana saiu da escola no primeiro mês, não é isso? Sim. Não, mas eu não digo... Mas Thomas Edison, você escolhe uma merda pra você, minha mãe, né? Mas aí eu vou entrar num ponto que eu me sinto muito orgulhosa de mim. Por quê? Eu não tenho faculdade, meu pai também teve uma situação difícil, né? E o que não me criou vítima. Por quê? Porque eu fui atrás. Hoje eu estudo, graças a Deus, eu tenho vocês aqui que me apoiam muito, que gostam de estar com o meu canal também. Outra coisa, eu faço isso aqui pra servir vocês, pra vocês crescerem, servir a Deus. Não pra ganhar dinheiro, só ganhar dinheiro. Isso é uma consequência, né? O sucesso, graças a Deus, né? Eu tenho muita gratidão, porque gratidão é um sentimento para Deus, de trabalhar. Então, eu me sinto muito, muito feliz em poder compartilhar do meu conhecimento para pessoas, né? Eu não tenho mas a maioria dos bilionários não fizeram faculdade. Os grandes self-made billionaires não fizeram faculdade, não é isso? Sim. O Mancio Ortega, esses caras todos saíram do Zuckerberg e saíram da faculdade, não é isso? Os self-made billionaires, a escola oficial, a instituição formal foi criada para criar funcionários e submissos. O governo quer que o filho do eleitor dele, seja rico, independente e inteligente, ou que ele seja pobre, imbecilizado e dependente. Seja, infelizmente... E quem controla a educação nesse país? O governo ou as famílias? O governo, né? Pois é. A escola controla... Como é? Dinheiro na mão. Quem paga manda, não é isso? Aqui... Pois é. Nossa, eu já ia falar um negócio... Nossa senhora, eu já ia falar um negócio... Quem paga manda, não é isso ou não? Quem manda na Universidade Federal? Sou eu, você ou é quem paga? O político? Não. Pois é. Por isso que é um antro militante. Sim. E a gente sabe que a Universidade Federal, além de tudo, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês séria, o 38 acho que vai concordar. Faculdade
criatura. Não é pra você ficar varrendo o chão lá, fazendo protesto. Ah, eu vou protestar. Isso não é protesto, tá, gente? Isso é uma bagunça, é uma ideologia que não existe. Não é assim que vocês vão conseguir mudar a mente das pessoas. Como o próprio Trisoteu falou aqui, o que muda é você, tá certo? Não é você ir lá querer mudar, fazer protesto idiota, que você poderia estar ajudando várias pessoas, já que você tá estudando. Vai estudar pra você ajudar o próximo. Não é ficar, não, protestar, levanta a placa, levanta a blusa. Isso não é ser feminista. Isso aí é uma ideologia que não existe. Agora, O falando... único protesto eficaz é o desinvestimento. É Bitcoin em autocustódia. O resto é colaborar com o regime. Mas aí, o que você aconselha, Trisotão? Por exemplo, uma pessoa que tá começando a estudar, né? Inclusive tem você, tem outros entusiastas aí de Bitcoin e outras coisas. Como é que essa pessoa começa não errando? Tipo, vamos tirar a parte... Lendo livro grátis. Isso... Mas e aí, ela vai ficar quantos anos pra ela investir em Bitcoin? Porque errando 2 que você horas aprende. eu ouvi o livro. No L de Liberdade, Você analfabeto, acha que bota em lá. 2 horas a pessoa pode... Tem isso no L de Liberdade. Tem um livro ditado. No L de Liberdade tem um livro ditado. Você botar a velocidade vezes 2, acho que é 2 minutos e 20 e você ouve o livro inteiro. Mas aí você acha que uma pessoa Sim. tem condições... Você não tem condição de ouvir? Dirigindo, lavando prato, qualquer um consegue ouvir o livro no L de mas Liberdade. eu digo Sim. condição psicológica, porque daí nós vamos entrar num ponto que nós conversamos, que é a questão da psicologia comportamental. Sim, uma coisa é a habilidade teórica. Ele ouvindo o livro, ele vai conhecer os conceitos. Aí ele vai chegar e pegar os links lá e vai começar a abrir conta e seguir os tutoriais. Se o cara Mas fizer... ele vai investir assim, sem o leigo que tá começando, Poupar. vai investir do nada, assim? Opa, não é investimento. Bitcoin não é investimento. Eu digo, É PPL reserva positivo. de valor, Isso, como você mesmo Isso. citou. Comprar ouro não é investimento. Inclusive, se você comprou ouro em 94, que a grama era R$10, 10, 11 reais, e vender agora 400, você tem que pagar imposto, você imediatamente não consegue comprar o ouro que você tinha na véspera, não é isso? Sim. Na verdade, você pagou imposto sobre sua perda. Porque isso não cobriu nem a correção monetária, não é isso? Sim. Pois é. Mas Como é que o cara vai investir num cinema convencional não achando que tá financiando coisas desonestas, né? Hein? Não, mas Sim. aí, 38, aí tem uma questão também que a gente fala, né? Por exemplo, eu invisto em ações, fundos imobiliários e até mesmo em criptomoeda. Mas eu invisto porque eu acredito, e pode ser, eu acredito que tem empresas sérias. Eu acredito que tem pessoas que têm uma empresa servindo a Deus e ao próximo, não só servindo ao inimigo. O último cara perfeito que Mas pisou aí na Terra foi 2000 anos. honesto, então? Você não, Tirando, quem que tem, digamos assim, um caráter justo, um caráter você não tem que honesto, na conhecer, sua opinião? você não tem que confiar em pessoas, você tem que confiar em instituições e motivações. Foi o que eu falei. As pessoas seguem motivações. Os países desenvolvidos são aqueles que têm as motivações para as pessoas serem honestas. Você não deve confiar em pessoas, você deve confiar em motivações. É essa a regra Mas o que da que você fala, mercado. motivações? Pra eu entender essa sua frase. Até as bactérias são maximizadoras de satisfação. Esse é um pressuposto básico da economia. As pessoas vão maximizar suas satisfações. A teoria do contrato, tem teoria do agente, não é isso? É o contrato imperfeito, Jensen e Klein, não é isso? É o contrato imperfeito e o agente imperfeito. Isso tudo tem no livro, tem tudo isso no Bitcoin Red Pill, explicando a teoria da agência, quais são os critérios para você confiar na pessoa, quais são as motivações da pessoa, tudo isso. Então, vamos O dizendo quê? assim que seu livro, que inclusive eu quero ler, inclusive eu vou perguntar pra turma aqui se eles já leram o seu livro. Tá de graça aí. Porque tá de graça e, gente, vamos estudar, né? Vamos aproveitar o 38, o conhecimento dele e também de outros, né? Pra gente poder investir. Investir não. Criar Poupar. uma reserva, poupar, criar uma reserva de valor e também pra gente cuidar do que, né? Das nossas coisas. No seu livro, então, você fala também, não só sobre a parte técnica, pelo que eu entendi, você fala a questão também de outros conteúdos, comportamental, Isso, essa questão toda de... as consequências sociais do Bitcoin no casamento, na criação de filho, na sucessão, e em que país as pessoas vão morar. Porque, inclusive, a tendência no futuro é que o Bitcoin seja criminalizado nos países bolivarianos, né? Aconteceu, inclusive, na Nigéria esse ano, do país imprimir 40% a 50% mais de moeda, dizer que a inflação foi culpa dos bitcoiners e pedir denúncia para sair prendendo todo mundo que comprou Bitcoin e não contribuiu com a sociedade. Eu acredito, inclusive, que os bitcoiners vão ser mais perseguidos nos próximos 20 a 30 anos do que os judeus jamais foram. E não tinha, na época da Segunda Guerra lá, não tinha reconhecimento facial e nem localização o tempo inteiro. Eu acredito, como a gente conversou, que daqui a 20 anos nenhum bebê vai sair do hospital sem chip localizador do governo, não é isso? Não, mas aí você não acha, o 38, que aí, se a gente entrar nessa questão, eu quero saber sua opinião, de acontecer essa perseguição, você não acha que as pessoas tendenciam a vender, a sair dessa reserva de valor por medo? Algumas pessoas vão sair e outras pessoas vão tirar o dinheiro do país, vão por lugar mais livres. E as pessoas que insistirem em confiar em governo, elas vão ser destruídas como todas que confiaram em governo na história da humanidade, não é isso que aconteceu? O judeu otimista se deu muito bem na Alemanha na década de 30, o judeu patriota ou o judeu pessimista que se deu bem? Pois é. Isso se repete em todos... Cadê? A gente não tava conversando de Nadier, não é isso? Chegou a ser filmada essa parte? Que a gente conversou sobre o Vale do Becá?
Essa parte foi gravada que a gente tava falando? Se a gente falou aqui, Ok. né? Ô, Brunão, tava foi, né? Porque falando nós sobre estamos isso? pegando tudo aqui. Hein? A gente Ao vivo e a gravou cores. esse negócio que a gente falou do Temer e tudo mais. Sim. Sei lá, o Maronita Falando lá, o cristão Maronita do Vale do Becá, que foi patriota e otimista lá, ele se deu bem, tá agora lá com o Hezbollah, com tudo, tá muito bem lá pra ele. Isso, quem sobreviveu foi quem não confiou e fugiu, não é isso? E essa é a regra na história da humanidade, né? Quem não confia no governo e foge é aquele que, em regra, sobrevive, né? Por que o seu livro tem um... Eu queria que você me explicasse, fiquei curiosa. Tem um bicho ali na capa, certo? O que representa? É o texugo do mel, o mascote, o símbolo, o animal símbolo do Bitcoin. É o Honey Badger. Tem um videozinho de 5 minutos, Honey Badger Don't Care, na internet, que demonstra como é um animal inteligente, é um animal escorregadio, e é um animal que... ele é parente ele tem uma habilidade parecida com o skunk, né? Que solta fedor, inclusive. Tem várias cenas interessantes, né? Que ele é mordido por uma naja, ele come a naja, mata a naja e depois desmaia. Ele é picado por 1 milhão de abelhas, ele passa mal e depois ele acorda e vai lá e come o mel das abelhas. Ele tem cenas dele sendo atacado por diversos leões, ele machuca um monte de leão até eles se desistirem. Ou seja, ele é um bicho resiliente. É isso, mas não é rápido. Seria a mesma coisa, vamos fazer uma metáfora com a questão do Bitcoin, né? Isso. Ele é lento, ele não sai correndo, ele não é um animal lento. Só que ele é um animal resiliente, é um animal escorregadio. É difícil agarrar ele, é difícil. Ele cai e sobe, né? Entre aspas, ele Isso. consegue ter essa Isso. capacidade, é isso? Isso. E Inteligente, é um animal que abre maçaneta, que usa ferramentas e tal. E me fala uma coisa, ô 38. Então, entre aspas, a pessoa que tá começando a reserva de valor, hoje, vou começar, tá ali. Você acha que ela tem que jogar tudo em Bitcoin? Depende. Eu não sei o que é melhor para os outros. É a questão do uso do conhecimento humano. Cada um sabe o que é melhor para si, porque cada pessoa tem a sua preferência temporal, aversão a risco e tem suas próprias necessidades. Tem gente que tem que sustentar filho, mãe, pai doente. Cada pessoa tem suas necessidades. Como é que ela faz? Quem tem que saber fazer uma proporção de necessidades é a própria pessoa. Por exemplo, vale a pena alavancar em Bitcoin? Depende. Não tem aquela conta que o pessoal faz de sua idade menos 100, da sua exposição de renda variável, né? Que uma pessoa de 100 anos não teria expectativa de vida zero, né? Seria zero exposição à bolsa. A pessoa de 10 anos seria 90. Não tem proporções como essa. São regras simplificatórias, mas não são verdades absolutas. Se uma pessoa tem uma renda muito baixa e tem uma chance de se endividar de maneira muito barata, como a gente estava conversando, os pais quererem financiar as casas deles para os filhos para não pagar imposto de morte, para não pagar advogado. Isso é uma estratégia que já diminui um monte de gasto, um monte de aborrecimento, um monte de briga de sucessória e pode fazer os velhos terem uma velhice como eles nunca sonharam. Mas aí, Porque, por exemplo, a única maneira de uma pessoa normal e honesta conseguir um dinheiro subsidiado em volume relevante é financiamento imobiliário, não é isso? Mas aí nós... Mas aí como é que faz? Por exemplo, um pai de família. Aqui tem muitos... Graças a Deus, tem muito pai que é de família. O real tende a subir ou cair em relação ao dólar nos próximos anos? Não, tende a cair. Isso vale a pena se endividar em real? Vale a pena se endividar em real? Por isso que eu falo para o pessoal já deveria começar. Você que tá aí, viu, criatura? Vai investir no exterior também. Vai colocar seu patrimônio, vai diversificar. Porque senão você vai se lascar. Eu tô te avisando. Começa agora, viu? Eu sempre falo isso para vocês.